Paz de Cristo Jesus. Vamos estar dando início. Deixa eu só baixar. A paz de Cristo Jesus, amada igreja, amados irmãos, mais uma quarta-feira. Quarta-feira essa, a qual o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. Xixica, café. Ó. Eita, tá fumaçando, Jesus. Paz de Cristo Jesus, você que tá entrando aí, me dá um feedback aí, tá funcionando direito o áudio, a imagem, tá legal? Tem como me direcionar aí, por gentileza? Eita, tá quente, cara. Você que tá nos assistindo aí, tem como dar esse feeling aí, esse feedback? Tá funcionando direitinho? A imagem, manda um ok para mim, por gentileza, a imagem e o áudio, para poder estar dando início. Dá um ok para mim, por gentileza, se está funcionando direitinho a imagem e o áudio aí para estar dando início, por gentileza. Para quem está entrando no grupo ou no Instagram. Instagram não, Instagram. Tá funcionando? Pô, que bênção, Paulo. A paz de Cristo Jesus. Paz, ó, vou te falar. Parece não, mas me dá mão nervoso quando eu vejo um líder meu assistindo minha live. Porque assim, a grande responsabilidade, né? Ficar assim, né? Hoje vai ser uma pregação junto com a ministração, um bate-papo, né? Hoje é quarta-feira, o estudo é toda sexta. Hoje eu gosto de bater aquele papo com os irmãos. Junto com o papo, a gente traz uma reflexão da palavra e um testemunho que hoje eu vou estar trazendo, que aconteceu comigo essa semana. Coisa assim de Deus, maravilhoso. Para mim é um prazerzão ter vocês aqui comigo nessa quarta-feira, 8 horas aí nosso horário de encontro de toda segunda, terça e quarta. Segunda-feira aquele nosso bate-papo rápido de agradecimento pela semana, de agradecimento pela aula de sexta-feira, as pessoas que foram alcançadas, que foram vistas, perderam não, ganharam tempo assistindo. E hoje aquele nosso bate-papo junto com palavra e testemunho que eu vou contar hoje. Bom, Deus é bom. Deus é bom e Deus é bom demais. Porque Deus tem nos surpreendido a cada dia que passa. A cada dia que passa Deus tem nos surpreendido. Eu não canso de agradecer a Deus e bendizer o nome do Senhor pelo local onde eu estou hoje. A igreja a qual eu estou fazendo parte hoje. Por quê? Porque é muito bom quando você é alimentado. É muito bom quando você é alimentado. E não vai aqui nenhuma crítica a nada nem ninguém. Eu sempre, assim, é sempre um aprendizado, é sempre algo que desperta assim na mente. Pum! Segue esse viés, segue esse caminho. E ontem teve célula, onde o meu líder, Paulo Richard, está aí comigo aí no Instagram. Eu falo, direciono porque eu tô com 2 celulares, um fica aqui em cima pro Instagram e o outro fica aqui no grupo no Facebook. Então os dois estão ao vivo. Então, e foi dito algo lá ontem que, pum, despertou. E despertou assim a mente. Ô, Esther, veja, meu amor, tudo bom? Então, assim, despertou a minha mente, trouxe a minha mente o que dizer hoje, o que falar hoje. E é muito maneiro isso, porque é uma coisinha pequena, uma fagulhazinha que aparece que dá um start. Vai nesse viés. Por exemplo, semana passada, na quarta-feira, quando eu preguei e fiz a citação da mulher samaritana,
Eu só fiz a citação porque na célula foi dito e eu já estava com um desejo no coração de falar de tal. E quando foi dito, eu falei, acho que é confirmação de Deus. E durante o dia foi gerando aquilo dentro do meu coração. Então, quarta-feira passada eu falei sobre a mulher samaritana. E hoje foi gerado um desejo no meu coração para falar sobre a igreja de Atos, uma perseguição, mas tratando mais pelo lado da perseguição, porque isso vai refletir naquilo que eu vivenciei hoje, aquilo que eu vivenciei hoje não, é nessa semana, melhor dizendo, aquilo que eu vivenciei essa semana, do amor de Deus sobre a minha vida, da vontade de Deus de sempre estar se revelando a minha vida. E não só na minha, mas na vida de todos aqueles que está no Senhor, independente da dificuldade, das problemáticas, de tudo que acontece, o Senhor sempre vai estar direcionando a sua vida. Ele sempre vai estar se apresentando de forma onde você menos espera, Deus vai estar se movimentando a seu favor. Porque muitas das vezes a gente é limitado na nossa carne, na nossa mentalidade, e a gente pensa que por muitas das vezes o Senhor não faz. Por muitas das vezes o Senhor não quer fazer. Por muitas das vezes a adversidade do momento, Deus acaba se esquecendo, como se a gente vivesse debaixo de tanta luta, de tanta guerra, e a gente para e pensa assim, Deus esqueceu de mim. Mas olha, foi incrível o que Deus fez essa semana, e tudo está direcionando para aquilo que eu vou estar falando hoje. Eu vou começar falando da palavra. Vou falar da palavra e junto na palavra eu vou trazer o testemunho. E já no término da palavra, não vai ser demorado, acredito eu, no nome do Senhor Jesus. Mas é só uma reflexão. Abra sua Bíblia em Atos, Atos 7, por gentileza. Atos 7, versículo 54. Atos 7, versículo 54. Amém? Atos 7. Eu vou estar lendo aqui Atos 7, versículo 54. Mas para que você venha entender, eu vou só... se você quiser pular, você pode pular. Mas 54 vai ser o que eu vou estar falando. Mas no Atos 6, versículo 8, assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, de Sinérios, dos alexandrinos e dos sírios da Ásia, discutiam com Estevão. Ponto. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Uma pergunta. E Estevão ali começa a narrar uma história. No versículo 54 está assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes e remeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, e Jesus recebeu o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. Com esta palavra adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte. Naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Vamos entender um pouco? E assim,
vai aqui para ministério. Vai para ministério. Tem gente que o óleo é descido sobre a sua cabeça, a unção desceu sobre a sua cabeça, e ali ele talvez não tenha o peso de glória do qual ele foi chamado. No qual ele foi chamado. De repente, essa pessoa aceitou o óleo que foi descido sobre a sua cabeça e não entendeu o seu chamado. Porque tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o testemunho que eu vou contar. Por quê? Porque Estevão, Filipe e outros 7, ou outros 5, agora eu não me lembro. Ai, Jesus, a cabeça está fraca hoje. E outros homens, ali no versículo 6, foi instaurado o ofício diaconal. Por que ofício? Qual é o ofício do diácono? De servir. Sim, serviço de servir. Mas ali foi instaurado aqueles homens santos, cheios do Espírito Santo, que tinham bons testemunhos, que fez tudo o que fizeram, a ser consagrado a diácono. Ponto. Foram consagrados a diáconos. E hoje eu acho uma covardia, com toda a sinceridade do mundo. Eu acho uma covardia aquele que olha para o diácono e pensa que ele tem que servir água. Aquele que olha para o diácono e acha que ele tem que limpar banheiro. Aquele que olha para o diácono e pensa que ele tem que estar na porta. Eu acho uma covardia. Opinião minha. A paz do Senhor. Aí meu filho aí, tava brincando na rua, cabelo todo pro alto. Por que eu falo que eu acho uma covardia? O diácono pode fazer isso? Claro que pode. O pastor pode fazer isso? Claro que pode. O presbítero pode fazer isso? Claro que pode. A igreja pode fazer isso? Claro que pode. Todos têm que trabalhar no reino. E todos os ofícios dentro do reino é válido. Tudo aquilo que é válido. Mas eu acho uma covardia quando olha para um diácono e acha que ele só tem que fazer isso. E você vai ver a instrução de Paulo para a questão do diácono, aos presbitérios e tudo mais. Aqueles que estavam a serviço. E você vai ver que Estevão, sendo o primeiro mártir da igreja primitiva, foi um diácono, o primeiro mártir da igreja primitiva, e ele dá um banho de aula. Ele vem falando, narrando a história de Abraão até Jesus de forma formidável. Então, apenas olhar para o diácono, achar que ele só tem que servir água, olhar para o diácono, ele só tem que ficar na porta. Opinião minha, eu acho assim uma dissandice, é uma falta de respeito. A gente vai olhar outro diácono também que fez grandes obras. Filipe pregou em Samaria, pregou ali para o Simão Mágico. Pedro ali interviu ali, porque o Simão Mágico estava lubridiando Filipe. Filipe pegou para o eunuco, batizou o eunuco. Então, assim, aqui já vai um pensamento meu. O diácono é muito maior do que entregar água ou ficar na porta. O diácono tem que manusear bem a palavra de Deus. Ele tem que manusear bem. Ele tem que ser mais aproveitado. Mas, enfim. Aqui começa Estevão sendo diácono, instituídos ali pelos apóstolos ali, para cuidar daqueles que estavam necessitados. Estava tendo um desconforto na divisão do material ali, das cestas, vamos botar assim, das cestas básicas. Alguns estavam ganhando mais, outros estavam ganhando menos, e são instaurados o ofício diaconal para estar ajeitando essa situação. E ali eles começam a ajeitar a situação, pregoar o Evangelho de Deus, trazer palavra, revelação, pregar e começa a incomodar uma parte da sociedade. E essa parte que começa a ser incomodada são os cristãos da época. São cristãos não, melhor dizendo. São os religiosos da época. Porque eles não são cristãos, porque eles não creiam em Cristo. E esses religiosos da época, detentores da lei, eles matavam, assassinavam reputação,
fazia tudo de ruim em nome de Deus. Em nome de Deus, eles assassinavam e matavam as pessoas. Assassinavam reputação. Rapaz, hoje a gente vive um tempo de não morte física. Mas hoje a gente vive tempos onde pessoas assassinam a sua reputação. E não tem nada pior do que assassinar uma reputação de uma pessoa hoje em dia. Porque quando você assassina uma reputação de hoje em dia, no tempos a qual nós vivemos hoje, uma vez que você assassina uma reputação, essa pessoa a qual é assassinada, a reputação a qual é assassinada, ela bagunça. A pessoa que é assassina a sua reputação, ele toma um golpe na mente. E ele começa a parar e pensar, cara, que eu não sou digno de estar fazendo isso. Cara, acabou pra mim. E é bem propício a palavra de hoje, porque nós estamos vivendo no setembro rosa. Outubro rosa, mês que vem. Setembro amarelo. Setembro amarelo vai lidar diretamente com aquelas pessoas que pensam em suicídio. E como não pensar em suicídio? Como não pensar em suicídio quando assassina a sua reputação? E os religiosos da época matavam. E assim, a morte para muitos é o fim. A morte para muitos é o fim. Acabou, acabou. E não é diferente aqui. Estevão morreu, acabou, mas acabou para Estevão. Mas a palavra prosseguiu. A palavra prosseguiu. Então, começam a assassinar. O primeiro mártir sendo Estevão, vai lá e pega o Estevão e pum, matam. Matam em nome de Deus. Matam em nome de Deus. E quem é que matou? Os religiosos. Isso é agradável aos religiosos. Os religiosos gostaram de fazer isso. E começa uma perseguição. E quem começou a perseguição? Os religiosos. Os religiosos começaram a perseguir o povo cristão. Existia um homem chamado Gamaliel. Existia, está morto? Existia um homem chamado Gamaliel que, quando é preso, alguns dos apóstolos ali, ele fala: se essa obra for de Deus, olha, irmãos, cuidado para vocês não estarem mexendo naquilo que é de Deus, porque se essa obra for de Deus, vai prosseguir, não vai adiantar a gente fazer nada. Se essa obra não for de Deus, isso vai acabar, pô. Não precisem se preocupar. Essa é a questão. A gente começa a diferenciar a obra sendo de Deus e a obra não sendo de Deus pela quantidade de coisas que vai acontecendo, de bênçãos e direcionamentos que Deus vai dando. A gente começa a olhar assim e ver, por exemplo, a minha igreja hoje, a Ives, ela tem 3 meses na localidade onde ela está. Um galpão enorme, bênção, grande. E ela tem alcançado métricas incríveis de pessoas que chegam e se convertem e ficam. E eu não fui diferente, eu ainda vou ser até apresentado. Domingo agora vai ser minha apresentação como membro oficial da igreja. Graças a Deus. Então assim, a gente começa a entender quando a obra é de Deus, ela vai prosseguindo e ela vai dando crescimento automaticamente. Agora, quando a obra não é de Deus, ela tem um tempo para ruir. Existe um tempo. Existe um tempo que ela vai até aqui e daqui para cá ela não vai mais. Acabou, encerrou. Não significa que as pessoas que estão lá, as pessoas que estão ali, sejam da mesma, venham viver, não venham, as pessoas que estejam ali, estejam naquela localidade, estejam fazendo aquilo que acham que é para o Senhor, estejam errados. Mas às vezes a revelação da palavra de Deus não alcançou elas de fato, de verdade, e ela por algum momento ela se perdeu. E por ela ter se perdido no seu caminho, a obra foi até aqui, daqui para lá não vai mais, e ali acaba. Mas engraçado que a igreja primitiva, ela cresceu mediante a perseguição.
Ela cresceu mediante a luta, mediante a guerra, mediante a espada. A propagação do evangelho alcançou muito mais vidas mediante a perseguição do que se todos ali ficassem naquele mesmo pensamento. Qual era o pensamento? Não. Qual era a ordenança de Jesus? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles acharam? O que eles pensaram? Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, andou conosco por 40 dias. Ele já deixou escrito lá em João, olha, vou preparar o lugar. Então logo ele vai descer. Ele vai retornar. Mas não se preocupais, porque eu deixarei um consolador. Até que do alto você seja revestido de poder, até que do alto seja descido o Espírito Santo sobre vós. Ele sobe. Em Pentecoste, acontece 50 dias após a Páscoa, acontece do Espírito Santo descer. Desce por 120 pessoas, em 120 pessoas ali são cheios de poder. A primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação, 5.000 almas. Opa! A igreja está bombando. Mas está bombando aonde? Local. Apesar do que, entre essas 3.000 e 5.000 pessoas que foram ali cheias, vamos botar um total de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Esses homens provavelmente eram casados. As suas mulheres não iam ao templo. Não era de costume ir ao templo. Era algo que seria mais trago para o homem. Então, esses homens sendo casados, tudo mais, suas esposas e filhos, alcance da palavra numa matemática aqui meio louca, vão botar aí em torno de umas 15 a 20 mil pessoas no total assim do evangelho pregado já entre essas 8.000 pessoas. E ali tinha pessoas de toda a nacionalidade. Tanto que a igreja de Roma, vai dizer os estudiosos, que ela surgiu depois de Pentecoste. Não foram os apóstolos que implantaram a igreja de Roma. E isso é muito claro, que Paulo deixa isso bem claro no livro de Roma, quando escreve a carta aos Romanos, ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro logo ali no início. Então, assim, não foi os apóstolos que instituíram a igreja de Roma. A igreja de Roma, provavelmente, segundo os historiadores, ela pode ter surgido em Pentecoste. E há necessidade dos apóstolos doutrinar as igrejas para que elas não venham fazer besteira, venha viver segundo aquilo que é doutrinado, aquilo que é ensinado pela palavra, pelas escrituras e pelos apóstolos. Os apóstolos aqui significa muita coisa. Muita coisa. Então, a igreja é formada. A igreja é formada. E começa uma perseguição. Quando começa essa perseguição, um monte de crente abre. Foge da perseguição. Mas eles fogem da perseguição não é fugir de abandonar o evangelho. Não, eles estavam fugindo da perseguição, mas pregando o evangelho. E o evangelho é disseminado em todos os lugares ao redor do mundo. Em todos os lugares do mundo é disseminado o evangelho de Deus. E onde começou a perseguição? Com aqueles que são de dentro. Porque primeiro começa com os de dentro. Lá no capítulo 12 de Atos, vai estar escrito assim, versículo 1. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes. Capítulo 7, a perseguição instaurada pelos religiosos. Capítulo 7, 6. Vamos botar 6 e 7 ali. Começa você vai entender. Capítulo 6. Você vai entender que o sumo sacerdote, os religiosos da época começam uma perseguição. Contra a igreja. 6 capítulos depois. Capítulo 12. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para matar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João,
Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo e também a Pedro. E eram os dias de pães asmos e tudo mais. Ali ele começa a falar uma nova história, no qual não vou entrar no momento. No qual não vou entrar na realidade. Primeiro morre Estevão. Começa uma perseguição religiosa. Muitos morreram. Muitos morreram. O Tiago, apóstolo Tiago, é morto. O primeiro mártir dos apóstolos. É morto 6 capítulos depois. E quem matou Tiago? Não foi religioso, foi o rei, foi o imperador da época. O rei da época. Imperador não, o rei da época. Foi Herodes o rei da época. Matou. Mas ele matou por quê? Porque agradava aos religiosos. E hoje eu fiquei assim... Eu quando li isso daqui, quando eu tava a dormir agora à tarde, quando eu cheguei do trabalho, eu tava muito cansado. Eu tô vindo de semana, uma semana direto, indo dormir 3 horas da manhã, muito cansado. E pô, hoje eu não tava aguentando ficar em pé. Ontem eu quase sofri um acidente de carro. Eu cheguei a subir um meio fio. De tão cansado que eu tava. Eu cheguei a subir um meio fio. Ontem quando eu tava indo no monte à noite. Eu subi um meio fio ali na Estrela d'Alva, indo para Cabo Frio. Mas graças a Deus, Deus deu livramento, não aconteceu nada. Louvado seja o nome do Senhor, não aconteceu nada comigo, nem com o carro, nem com meu filho que estava comigo. Foi bênção de Deus. E quando eu comecei a parar para pensar, eu falei, caraca, mano. E hoje eu vi um amigo pegando falando assim, cara, eu sou crente, eu gosto de gastar, eu tenho muito respeito pelo Senhor. Eu respeito, eu brinco, eu zoo. Eu tenho muito respeito por Deus. Eu zoo o crente, mas é só para alegria mesmo, só para gastar. Aí crente é ladrão, crente é isso, crente é aquilo, crente é safado, crente é isso. E começa a falar mal. Mas fala mal por quê? Não só pela graça. Não só pela chocorrice. Não só pela chocorrice que é falada. Mas por quê? Porque agrada aqueles que são religiosos. Agrada uma sociedade. Não é o falar mal somente, mas agrada uma sociedade. E voltando, porque aqui matavam a fio da espada. Aconteceu com Estevão, aconteceu com Tiago e com muitos outros irmãos. Porém, a igreja crescia. Hoje, nas nossas leis atuais, ninguém mata a fio de espada, ninguém é apedrejado, ninguém é morto. Como é que os religiosos vão fazer para te assassinar? Eles assassinam a sua reputação. Eles assassinam quem é você. Eles deixam marcas em você eternas. Eternas, porque eternas que eu falo, até Deus entrar. As marcas que os religiosos deixam em você, eles deixam até Deus entrar. O assassinato da religiosidade é tanto porque eles vão tocar em áreas dentro de você que você vai ruminar aquilo dentro de você, vai te matando, vai te ferindo aos poucos. Lembrando, estamos no Setembro Amarelo e isso é sério. Quantos pastores, quantos irmãos, quantos diáconos, presbíteros estão morrendo fisicamente, tirando a sua própria vida por aquilo que palavras que entraram dentro da sua mente e começaram a ruminar e fazer mal. E fazer mal. Quantas palavras torpe, porque a gente pensa que palavra torpe, quando diz a palavra, é palavrões. Que palavra torpe é palavrão. Palavrão também é palavra torpe. Mas quantas palavras malditas têm sido torpe na vida de outras pessoas? Quantas palavras malditas têm machucado, têm ferido pessoas?
ao ponto dessas pessoas estão tirando a própria vida. Esses são os assassinatos acometidos nos dias atuais. Assassinatos esses de reputação, para que a pessoa venha se sentir uma pessoa desprezível mediante a sociedade, achar que para ela não tem mais jeito e ali acabou a esperança, acabou a vida e abandona tudo. E esse abandonar tudo muitas das vezes é te ceifar sua própria vida. Abandonar tudo muitas das vezes é olhar para o Evangelho de Deus, é olhar para a Igreja de Deus. A Igreja é santa, com pecadores. E olhar a Igreja Santa de Deus com pecadores, com pessoas falhas, errôneas, porém santa. E não quero mais viver isso. O não querer mais viver o reino. O não querer mais viver junto de pessoas, com medo dessas pessoas te ferir e te machucar. É isso que a gente vive atualmente. Assassinatos. Assassinatos. Então, aqui começa o testemunho. O que eu vou falar aqui, eu vou falar, mas eu não vou falar o nome de pessoas, não vou citar nada. Eu vou contar um testemunho pessoal e particular meu. Pessoal e particular meu. Uma certa vez, estava eu no carro com uma determinada pessoa. E o telefone dessa determinada pessoa tocou. E essa determinada pessoa atendeu o telefone e colocou no viva voz. E eu vi a pessoa que estava do outro lado falando com ela. Fulano de tal, falando de mim. Fulano de tal, ele... O que inventaram sobre ele é pesado. O que falaram sobre ele é pesado. Sendo mentira ou sendo verdade, não sei. Isso a pessoa falando. Sendo mentira, sendo verdade, eu não sei. Ele não tem condição de falar do reino de Deus. Ele não tem condição de falar da palavra de Deus para ninguém. Porque ninguém vai ouvir ele. Isso eu vivi. Isso eu passei. Ouvindo. Essa pessoa que falara tal coisa, é uma pessoa a qual eu nunca, na minha vida, me levantei contra. Nunca. Quem me conhece de perto sabe muito bem dos meus posicionamentos teológicos. A minha briga com essa pessoa sempre foi no campo teológico. Sempre foi no campo teológico. Mas nem tão pouco eu nunca faltei com respeito com ele nem na frente de ninguém. Aquilo que eu não concordava com ele, eu chamava ele e falava, eu não concordo. Porque a Bíblia vai dizer isso. O senhor não tem fundamentação para poder questionar o que a Bíblia vai dizer. O senhor tem experiências humanas. Experiências humanas não vai nunca sobrepor a palavra de Deus. Então a minha briga era uma briga teológica. E eu tô bem resumindo o que essa pessoa falou. Ela falou coisas assim monstruosas. E eu do lado, a lágrima corria aqui. E eu me sentia morto naquele momento. Eu me senti morto. Foi quando Deus me deu a estratégia de estar fazendo live. Foi quando Deus me deu a estratégia de fazer live. Eu falei, caraca, cara. E pra mim foi algo tão... Oh Deus, tua presença é real aqui nesse lugar. Me desculpa a emoção. Tá sendo bom compartilhar com vocês.
Está sendo bom falar isso. Ouvir isso foi pesado. A pessoa que estava do meu lado nem tão pouco ousou defender, concordava assim só para poder dar corda, ou se concordava pessoalmente também, porque aquilo que eu ouvi foi aquilo que eu ouvi naquele momento. Deus sabe o que eu não ouvi, porque eu ouvi naquele momento que eu estava perto. Imagina o que eu não ouvi, aquilo que meus ouvidos não alcançaram. As intrigas, as mentiras que foram levantadas, calúnias. Fui atacado com ódio cruel. Com ódio cruel. Que desencadeou uma série de coisas, uma série de fatores horríveis. Horríveis. Na minha vida. Sentimental, espiritual, profissional. Caiu como uma bomba assim, ó. Bum! Explodiu. Falei, Jesus. Senhor, que loucura. Presbítero da casa do Senhor. Não por homens. Foi confirmação de homens. Mas quando o óleo desceu sobre a minha cabeça, só desceu por mediante a confirmação da parte de Deus, porque eu pedi confirmação da parte do Senhor. Falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação tua, porque eu só aceitarei porque, presbítero. Eu, Senhor, só vou aceitar o óleo descer sobre a minha cabeça quando o Senhor falar comigo. Não é assim, eu vou aceitar. Não brinco no reino. Eu conheço as Escrituras, eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que quem é muito é dado também é muito cobrado. Eu sei que uma vez que eu aceito o óleo ser derramado sobre a minha cabeça, uma confirmação terrena, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu entendo que existe hierarquia no céu. E essa hierarquia, aquilo que está sendo confirmado aqui na terra, está sendo confirmado no céu. E quando a gente estiver na nossa eternidade, não que eu vou ser mais superior ou inferior a ninguém, mas sim que as minhas atribuições terrenas, existe uma igreja no céu. Aonde está tendo culto na tua igreja agora, nesse momento, onde vai ter culto amanhã, que nem na minha igreja, amanhã, quinta profética, está tendo culto no céu. E esse culto no céu, existe repartições de funções, aonde aqueles que são derramados óleo sobre a cabeça, vai ter determinada função no reino. Não é bagunçado. Não vai ter choro, nem ranger de dente, não vai precisar de cura, verdade. Verdade. Mas aquilo que está sendo confirmado aqui também está sendo confirmado lá, porque os apóstolos eram apóstolos aqui e são apóstolos lá. Ou você não entendeu a quem dá a coroa? Quem estava sentado de vestes brancas? Aqueles que sofreram o evangelho? Aqueles que estão debaixo do trono reivindicando por justiça. Justiça, nossos sangues foram derramados. É você compreender a maquete que Moisés subiu aos céus e pegou do templo. É a mesma maquete aqui. O sumo sacerdote. Por que foi instaurado o sacerdócio e o sumo sacerdócio? Porque tinham pessoas qualificadas na eternidade que faziam funções, a qual aqui foi consagrado pessoas para determinadas funções. Então aquilo que está sendo consagrado sobre a sua cabeça, tenha cuidado e responsabilidade. Não aceite nada por emoção, mas peça confirmação da parte de Deus. Para que Deus venha te direcionar para tal ofício. E eu, presbítero, olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, Jesus. Eu cheguei a um ponto de desacreditar que eu era presbítero. Mesmo mediante a confirmação de Deus.
Até que Deus pegou e ó, acorda, maluco. Vai pra live. E pô, novidade zona, mano. Não sei mexer em nada aqui, irmão. Só Deus sabe a dor de cabeça que foi pra me começar a fazer isso. Totalmente antissocial. Totalmente antissocial, mas assim, não é que eu seja antipático, não. Antissocial porque eu não sabia mexer em nada disso. E até hoje eu não sei mexer em muita coisa, não. Totalmente antissocial. O meu Instagram, meu Facebook eram só para pessoas que eram minhas amigas. A semana passada aceitei para mais de 200 pessoas no meu Facebook. Miguel. Lá. Para mais de 200 pessoas eu aceitei essa semana no meu Facebook. Pessoas essas que eu não faço a mínima ideia quem são. Mas porque eu entendi que hoje sou uma figura pública. Sou um influenciador. E eu olhando assim, eu falei, caraca, mano, que loucura. E o Senhor, olha, live. Eu falei, pode deixar sair mesmo, Miguel. Tá tranquilo. Ok. Só pega meu carregador aqui, por favor, que meu celular tá descarregando. Eu, caraca, mano. E Deus vai. E eu já tinha o meu grupo no WhatsApp, já tinha meu grupo no Telegram, já tinha pessoas que já me seguiam, já tinham pessoas que... Liga ali pra mim. Cuidado aí, cara. Eu já tinha pessoas que me seguiam. Já tinham pessoas que eu influenciava. Aí comecei nessa loucura de live. Foi uma loucura pra mim. Tá sendo uma loucura até hoje. Quando eu olho as métricas, eu fico assim, caraca, mano. Eu já dei aula para uma pessoa e não perdi a qualidade. Hoje eu estou dando aula para 2.000 pessoas. Em um mês eu dei aula para 2.000 pessoas. Se essas pessoas de 2.000, 10% assistiu a live toda, pô, tô dando graças a Deus que eu alcancei 200 pessoas. Caraca, cara, isso é muito, mas muito relevante. E isso que eu acabei de falar, eu falei para a pessoa que falou para mim. Falou para mim não, falou para essa pessoa e eu ouvi. Ela não sabe que eu ouvi. Talvez eu tenha absoluta certeza que vão falar para essa pessoa, eu ouvi e te perdoo. Não guardo mágoa de você não. Porque eu ouvi essa semana, eu falo que essa semana foi muito expressiva para mim. Meu tio mandou um estudo, meu tio compartilha comigo no WhatsApp, o grupo de estudo. E ele mandou um estudo para mim ver, analisar. E falava assim, o Senhor prefere matar uma pessoa do que perder o controle de milhares. O Senhor prefere perder uma pessoa, matar uma pessoa, do que perder o controle de milhares. Como assim? Deus perde o controle? Claro que não. O controle está debaixo da mão de Deus. Mas às vezes é necessário que uma pessoa venha morrer para que outras milhares de pessoas venham alcançar o reino. E isso é nítido. Por exemplo, meu pai morreu, meu pai se matou, tirou a própria vida, se enforcou. Ele tirou a própria vida, ele se enforcou. E através da morte do meu pai, toda a minha família se converteu. Toda a minha família que eu falo, eu e meus irmãos se convertemos ao cristianismo. Hoje o meu irmão mais novo está desviado. Está desviado do caminho. Está desviado do caminho cristão. Mas está muito melhor do que muito crente. Ele está no espiritismo, assim, o Senhor tem cuidado dele. Acredito uma hora o Senhor vai se revelar novamente a ele. Vai chamar ele para perto, mas não significa que ele está afastado de Deus, porque as obras a qual ele comete e a vida a qual ele leva hoje inspira muito mais do que outra coisa. Eu tenho aprendido muito com meu irmão, apesar dele ser de uma religião diferente da minha. Tenho aprendido muito. Ele, assim, cresceu, amadureceu de uma tal maneira grandiosa. E não vai aqui... Aqui é para adulto, cara. Que não é pregação para a igreja, para a gente ficar falando, apontando ninguém, não. Aqui não vai nenhuma crítica. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Isso até porque isso é inconstitucional, tá? Mas enfim. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Estamos num estado laico, né?
Aquilo que eu creio em Cristo. Eu creio nas Escrituras me aponta. Se você crê em outra coisa, o problema é seu. Não é problema meu. Então, eu falava, eu via esse comentário e falei, caraca. E por que tudo isso aconteceu comigo? Pô, cara, eu dava aula para 1, 2, 3 pessoas. 5, 10 pessoas. Tudo aconteceu na minha vida. E hoje eu tenho um público aí de 2.000 pessoas mensal. É para minha honra, é para minha glória? Claro que não, é uma honra e glória do Senhor. E lembrando, o meu nome e a minha reputação foi assassinada. E isso me feriu, isso me machucou na alma. Por pessoas que eram do lado. Não eram pessoas distantes, eram pessoas do lado. As pessoas do meu lado que me assassinaram. Pessoas do meu lado, pessoas a essas que eu poderia falar, pô, essa aí não. Esse aí não. Fulano, ciclano, beltrano, não, esse daí não. E foram esses que fizeram. Mas e aí? E aí? Comecei a live, pá, presbítero, manejo bem as escrituras, a palavra de Deus. Mas tinha uma coisa que até domingo eu achei que Deus não estava mais comigo. Porque o ofício presbiterial, segundo diz as escrituras em Timóteo, vai dizer que aquele que maneja bem a palavra, marido de uma só mulher, que cheio do Espírito Santo, tal, tudo mais. Aquele que unge as mãos do óleo e cura. Ora pelos enfermos, cura não, que ora pelos enfermos. E eu pensei que isso tinha saído de mim. Eu pensei que isso tinha caído de mim. Eu falei, Senhor, a minha mentalidade estava tão afetada por tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu pensei que por algum momento... Pô, já é, varão. Eu coloco você. Coloco. Por algum momento eu pensei que a minha mente estava afetada. Eu falei, Jesus Cristo, cara, minha mente acabou. Falei, minha mente acabou. Pô, eu vou querer tua ajuda. Já entra trabalhando, tá? Tu é professor também, vai entrar trabalhando. Tu vai entrar trabalhando. Já vou botar você como administrador para ser professor também. Lá, já deixo bem claro, o grupo no WhatsApp, a gente não defende religião de ninguém. Lá o couro come. Lá é Bíblia, concordo, não concordo. E vambora. Lá o negócio é sério. Tu já bota tu como professor já. Coloca o tema lá e deixa o pau quebrar. Lá o grupo é assim. Lá não tem esse negócio. Doutrina de igreja. Por isso que eu falo, meus estudos bíblicos não é doutrina de igreja. Por isso que eu falo, cara, vai para uma igreja. Aprende com o teu pastor. Não olha aqui o que eu estou falando aqui e vai chegar na tua igreja querendo bater de frente com o teu pastor, não. Pelo amor de Deus. Porque aqui é amplo, cara. Aqui é amplo. Aqui não tem como pegar e direcionar uma doutrina de uma igreja aqui falando para milhares de pessoas. Tem como, é impossível. Não tem nem lógica. Então, assim, é amplo. Então, assim, no grupo é a mesma coisa. A gente não defende doutrina de igreja. A gente defende a palavra. Então, vou te colocar. Vai ser ótimo, vai ser maneiro. Vai ser maneiro mesmo. É bom que o movimento é legal, o grupo. Então, domingo, meu filho, ele estava na igreja. Aqui começa o testemunho meu. Meu que já começou, né? Testemunho aqui daquilo que Deus fez essa semana que eu achei assim incrível. Domingo meu filho me chamou para ir pro monte. A gente saiu da igreja, meu filho na igreja. Pai, vamos pro monte. E eu e meu filho sempre vai. Assim, eu tenho uma vida... Tenho pecado como qualquer outro. Cometo erro como qualquer outra pessoa. Mas a gente busca ter uma vida de santificação. E o meu filho, assim, eu tava mal.
E eu cheguei na semana passada a cogitar a hipótese de ir embora de São Pedro da Aldeia. Porque a live eu posso fazer em qualquer lugar. A live eu não quis me apartar. Eu sabia que, pô, se eu for pro Rio de Janeiro, se eu for para São Paulo, se eu for para qualquer outro lugar, a live eu vou fazer. Porque a live, isso se tornou, assim, o meu ministério, algo assim incrível que Deus fez na minha vida. Então, assim, eu falei, eu vou embora de São Pedro da Aldeia, não aguento mais viver aqui. E o meu líder, Paulo Richard, ele pregou na quinta-feira. Ele pregou e a palavra foi assim lá no coração. O meu filho, na quarta-feira, quem viu a live de quarta-feira, meu filho teve oportunidade. Provérbios 28. Os ímpios, ó, mete o pé antes de chegar o problema. Mas aqueles que não são ímpios, aqueles que confiam no Senhor, permanecem. E eu, caraca, palavra forte, mas eu falei, ainda assim estava com o coração duro. Eu vou. Quinta-feira, pastor, aqueles que se tornaram membros, eu não estava nem pensando em sair da igreja, mas eu queria um tempo para ir embora. Eu queria sair daqui do meu problema, daquilo que eu estava vivendo na minha cabeça explodindo. Aqueles que vão ser chamados para membros, semana que vem vai ser a apresentação. Eu ia embora na segunda-feira agora. Segunda-feira agora, hoje é quarta, segunda-feira agora eu ia meter o pé. Automaticamente eu iria ficar um mês no Rio, procurando emprego, e já para estabilizar minha vida novamente no Rio, na capital. E Deus mudou tudo, pum. Domingo, eu ainda assim meio chateado, eu falei, vamos pro monte. Eu falei, vamos pro monte, vou te levar lá. Deus está falando comigo. E realmente, graças a Deus, ele pediu um direcionamento para mim e falei, cara, faz assim, assim, assado. Se for da vontade de Deus, Deus vai se revelar a você. E ele tá achando incrível, porque Deus não é. Assim, eu admiro quem ouve Deus toda hora. Eu, algumas vezes, e raros, ouvi mesmo, eu tenho mais sonhos, mas ouvir mesmo Deus falar comigo é raro. De vez em quando, aí, em um mês, é bem raro comigo ouvir mesmo ele falar. Bem raro. Ele não, ele tá tendo uma intimidade com o Senhor incrível, de o Senhor pegar e palestrar com ele. E ele, pai, o Senhor tá falando comigo para ir pro monte. Falei, mano, não tô aqui para atrapalhar o reino. Vamos pro monte. Vamos pro monte. Chegando no monte, ele foi orar sozinho. Ele vai lá, foi orar sozinho lá. E eu sentei, eu peguei, olhei pro alto e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, tô vindo na força do meu filho. De repente, Deus vai levantar um profeta, um vaso aí, que vai vir marchando no poder que nem aquelas irmãzinhas do coque. As irmãzinhas do coque tem uma saudade dessas irmãs, cara. Essas irmãs são brabas. As irmãs do círculo de oração, quando elas vêm marchando no poder, de arrepiar tudo. Se tá errado, meu Deus do céu. Ai, meu pecado vai embora. Ai, Jesus vai revelar tudo, Senhor. Tu fica até com medo, aquelas irmãs. Até que tu não errou, que tu não fez, tu já tá pedindo perdão e misericórdia. Ai, Jesus. A mulher quando toca em tu e desce o rolo, o negócio meio doido mesmo. Falei, pô, tô indo na força do meu filho. Falei, Deus vai levantar um profeta, alguma coisa para falar comigo. Então eu tava indo para receber, verdadeiramente. Fui para receber. Falei, tô indo. Parei no monte, o monte tinha 3 pessoas. Meu filho foi orar, eu parei, olhei pro alto e falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu escutei um rapaz chorar. Eu fui, sentei do lado dele, era um lugar que eu sempre sento mesmo. Sentei e fiquei olhando pro nada. Pra mesma direção que ele tava olhando, pro nada. E ele chorando. Eu olhei pro lado e falei assim, cara, você quer continuar a solitude do silêncio? Ou você quer compartilhar aquilo que está te afligindo? Porque seu choro não é normal. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu traí a minha namorada. Eu falei, o quê? Eu traí minha namorada. Eu falei, caraca, que situação, cara. Tu traiu tua namorada? E é por isso que você tá aqui? Eu traí minha namorada, ela não merecia, gosto muito dela. E por gostar dela, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu não durmo há uma semana. E aqui tá sendo o meu refúgio. Aqui onde que eu tô vindo aqui pra respirar.
Eu tô mal, eu tô péssimo. Falei, cara, situação feia. E ali comecei a aconselhar. Acho que todo mundo pontou, porque ele estava muito mal. Muito. Onde todo mundo apontou, trouxe vida. Porque a gente só sabe do ataque, a gente só sabe lidar com a pessoa que está ferida no momento que você é ferido. Porque quando você é ferido, você não quer que as suas feridas sejam mais abertas e venha se machucar mais. Você quer trazer cura para a ferida. E eu falava com ele, falei, cara, o leite já foi derramado, cara. Não tem para onde tu correr. Não tem muito o que você fazer. Já aconteceu. Mas o simples fato de você estar aqui, isso significa que você tem um temor por Deus. Você já pediu perdão para o Senhor? Ele já. Você já pediu perdão para ela? Ele já. O perdão foi dado? Foi. Eu falei, por que você está chorando? Ah, porque eu não me perdoo. E essa é a condição de muitas pessoas. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso com você não. Você não merece isso. Não faz isso com você porque você não merece isso. Porque o Senhor já te perdoou, cara. Porque você se arrependeu do teu coração. E você estando aqui vivendo dessa forma, só vai estar te matando a cada dia. A cada dia mais o diabo tem te apontado para aquilo que Deus já falou, cara, já está perdoado. Segue, prossegue. Fale, se for da vontade de Deus essa menina, vocês vão voltar, cara. Se for o propósito de Deus, vocês vão voltar. Se não for, mano, larga pra frente e aprende com o seu erro. Porque o erro já foi cometido, cara. O homem é propício à queda. O homem está propício à queda. Você caiu na traição. Outros caem na fornicação, outros caem na prostituição, outros caem no cigarro, outros caem na bebida. Caem na mentira. Mentira, então. Mentira, inveja, difamação. Na igreja não tem isso, não. Porque pecado é só pecado sexual. E eu falava com ele, e o semblante dele começou a mudar. Lembrando, eu fui para receber. Eu queria receber, eu não queria dar nada. Falei, varão, vamos orar? Vamos orar. Eu segurei na mão dele e comecei a orar. Enquanto eu orava, o Espírito Santo desceu sobre mim. Assim, naquele momento ali. E naquele momento o Espírito Santo começou a palestrar comigo. Cara, você tá vendo? Você veio para receber. Você veio para receber. Você chegou aqui querendo receber. E aqui eu tô te usando para curar. Você está entendendo todos os processos que você passou na sua vida? Todos os percalços que você passou na sua vida? Você só passou por isso para que hoje você tivesse a maturidade que você tem para trazer cura àquele que estava morto. O Senhor falava isso comigo, eu orando por ele, e eu começava a chorar. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, e a presença... E fala em línguas, e reparte em línguas aqui, lá, e negócio... Falei, caraca, que bênção. E comecei um propósito do monte essa semana. Eu não, meu filho. Meu filho tá me levando pro monte. Daqui a pouco a gente tá indo. Acabou aqui, eu tô indo subir no monte. Meu filho entrou no propósito. Pai, eu quero ir pro monte. Eu falei, vambora, filho. Foi no domingo, fui na segunda, fui na terça ontem. Cheguei no monte ontem. Quem é que tá no mesmo lugar? Ele. E ontem já tem muito tempo que eu não faço, que eu não unjo a minha mão. Não unjo. Com óleo. Muito tempo mesmo que eu não uso a minha mão com óleo. Ontem eu achei a garrafinha que eu queria de botar o óleo ungido. Botei a essênciazinha e tal, para dar um cheirinho melhor, para não ficar só o cheiro do azeite puro. Mas não adiantou muita coisa não, que o óleo que tá aqui tá do azeite mesmo, do brabo. O brabo que eu digo assim, bom mesmo. E eu ungi minha mão.
antes de descer do carro. Há muito tempo, vou repetir, há muito tempo que eu não unjo a minha mão porque eu achei que o dom daquilo que Deus tinha me dado tinha morrido na minha vida. Aquilo que Deus tinha me dado, eu achei que tinha morrido na minha vida. O Senhor, no domingo, mostrou para mim que não. E confirmou no dia de ontem, novamente, dizendo que não morreu. Cheguei no monte, no mesmo lugar, quem é que está? Ele lá. Chorando? Não, tranquilão, graças a Deus. Bem, quando ele me viu, e aí, varão, tudo bem? Pá, veio, sentou do meu lado. Porque ele estava de frente, eu sentei onde eu sentei no dia anterior, no domingo. Ele foi, saiu de onde ele estava, veio, pô, paz, começamos ali a trocar uma ideia, conversar. Falamos. E ele foi abrir o coração. Cara, eu tô 7 anos desviado. Eu falei, você pensa que você tá desviado, né? Porque eu nunca vi uma pessoa desviada subir monte. E você tá vindo pro lugar mais improvável. Que a pessoa, quando tá desviada, ela vai para qualquer lugar, menos pro monte. Você tá no lugar mais improvável do mundo. É um lugar onde eu nunca vi desviado. Normalmente o cara vai para a igreja, tá desviado, tá passando mal, vai para a igreja. Vai atrás de profeta, vai atrás de palavra, vai atrás de qualquer coisa, menos pro monte. O monte é o último lugar que eu poderia encontrar um desviado. E eu falava isso pra ele, cara, você acha que você tá desviado? Você acha, porque nunca vi um desviado subir monte e orar, querer se consertar diante de Deus. Falei, você pensa que tá desviado. Mas você não tá, cara. Acho que você precisa de uma reconciliação com o Senhor. O que você precisa é encontrar o Senhor novamente. O que você precisa é igual o filho pródigo, cara. Você chegou no fundo do poço, mano. Tu já tá comendo comida de porcos. Mas o pecado e a falácia do teu ouvido tá querendo dizer o que para você? Olha, você não é capaz, você não vai conseguir, Deus não vai te perdoar. E a parábola do filho pródigo é uma palavra mais linda que tem. Ela só tem em Lucas. E se você for buscar os 3 textos que traz da palavra e para quem que eles estão falando, ele está falando para os religiosos. Tem pecadores, chegam os religiosos e Jesus profere a palavra. Fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo. Perdido. Perdido. Qual era o que ele estava esperando? O que o filho pródigo estava esperando a chegar na casa do seu pai? Se tornar servo. E o que ele recebeu? Honrarias de filho. Eu falava para ele, cara, você está achando que você, quando chegar para a casa do pai, você vai ser tratado como servo. Mas o pai está te chamando para intimidade de filho, cara. O pai está te chamando para uma intimidade de filho. Para com isso, cara. Tu vai ficar nessa aí até quando? Vai ficar sofrendo, perdendo tempo, porque hoje você está na condição de desviado, como você está dizendo. Amanhã, quando você estiver na condição de filho, você vai olhar para trás e vai falar, cara, que eu só perdi tempo. Eu só perdi tempo. E o tempo perdido não tem como retroceder, não tem como voltar. Aproveita que tu está aqui, entrega seu caminho para o Senhor novamente. Faz diferente. Muda a tua trajetória de vida. Muda a tua condição de vida. Muda. E quando eu fui olhar por ele, lembrando, eu ungi minha mão antes de sair do carro. E quando eu fui orar por ele, enquanto eu orava, eu fui impulsionado pelo Senhor botar a mão na cabeça dele. E orar pela mente. Enquanto eu estava orando pela mente, a minha mão começou a pegar fogo. A cabeça dele parecia que estava mexendo aqui na minha mão.
E Deus começava a revelar, trazer a revelação de uma guerra espiritual dentro da mente daquele rapaz tão grande. E assim, eu não sou uma pessoa oradora, que ora lindo e belo, não. Eu sou bem sucinto. É que eu tenho muita vergonha. Eu não sou tímido, eu tenho vergonha, sou envergonhado. E essa vergonha me atrapalha muito em muita coisa, tá? O fato de eu estar fazendo live, minha vergonha já foi muita, hoje está diminuindo, graças a Deus. Então, assim, eu peguei, coloquei a mão na cabeça dele, a minha mão começou a pegar fogo, e ali a revelação da condição da mente dele, da guerra espiritual a qual ele estava vivendo. E mais uma vez o Senhor veio com a tua glória, graça e poder. E aí, presbítero? Lembra? Os presbíteros ungem as mãos e ora pelos enfermos. Cara, falei, Jesus, o Senhor está comigo, Pai. Aquilo que o homem tentou destruir, que por muito tempo ficou aqui, martelando e machucando, aonde eu pensei por muito tempo desistir e abandonar tudo, tem vida aí. Tem vida aí. Entenda o percalço da tua vida, entenda os problemas da qual você está passando, entenda aquilo que você está vivendo. Não se entrega para o inimigo. Não se entrega para o inimigo. Não se entrega. O inimigo vai bater aqui o tempo todo na tua mente, dizendo que você não é, que você não vai conseguir, não vai. Mentira de Satanás, meu. Mentira de Satanás. Mas como é mentira de Satanás sim, cara? Enquanto a vida é esperança, irmão. Tu ainda não morreu. Tô meio resfriado, mas eu respiro. Você respira. Enquanto a vida é esperança, irmão. Tu não morreu. Você não morreu. Você está respirando. E pelo simples fato de você estar respirando e você não ter morrido, significa que Deus tem trabalhado na tua vida e que ainda tem chance para você. Ainda que seja no último suspiro. Ou alguém quer discutir o ladrão da cruz. O inferno ele já estava olhando para o inferno que te esperava. E no seu último suspiro ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda foi o estreador ainda. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então assim, não espera para o último momento não. Não espera para o último suspiro não. Faça do teu último suspiro hoje e viva o sobrenatural de Deus na tua vida no decorrer da tua vida inteira. Mas se ainda for o último suspiro teu hoje, ainda no seu último suspiro, se arrependa de todo o teu coração com toda a intensidade de verdade dentro de você e que o Senhor venha poder te guardar, te proteger e te abençoar. Faça da tua vida diferente. Faça da tua vida diferente. Faça da tua vida ser um manancial de água que flui água abundantemente. Flua água de você, água da vida. Para de ser religioso e matar pessoas e começa, em vez de assassinar projetos de Deus, começa a chamar esses projetos de Deus, essas pessoas a qual todo mundo está excluindo, chama para perto. Augusto Cury, num livro dele que me roubaram, esse livro me roubaram e eu não faço a mínima ideia quem foi que me roubou. É porque não tem como saber, eu emprestei para alguém, eu não me lembro para quem foi e essa pessoa nunca mais me devolveu. Se você está vendo essa live e está com o meu livro, me devolva. Augusto Cury ele vai dizer no livro dele, em um dos livros dele, que agora eu não me lembro qual é o livro dele porque me roubaram, ele vai dizer que as melhores histórias estão na rua. É naquele mendigo que você não dá nada por ele, como eu contei a história semana retrasada aqui, de um mendigo de Campos, um morador de rua. Esse mendigo,
Não vou contar a história dele. Falando, Augusto Cury fala, o mendigo tem as melhores histórias do mundo. Às vezes a gente só quer trazer comida. Dar comida, dar dinheiro. Mas quantos de nós chama essa pessoa do nosso lado? Qual é, mano? Conta a tua história aí. E eu trabalhei na prefeitura de São Pedro como guarda, vigia, guarda, apoio da guarda municipal, melhor dizendo, não foi vigia, apoio da guarda municipal. Eu tirava plantão ali na rodoviária de São Pedro e ali tinha muito morador de rua. Depois que eu li esse livro na mesma época que eu trabalhava. E eu chamava morador de rua para bater papo, contar história. As histórias do cara são incríveis. Se um morador de rua tem história incrível, vai de lá o teu irmão que está do teu lado, que infelizmente pecou, errou em algum momento da vida dele, mas isso não significa que você precisa assassinar a reputação dele. Chama ele para perto, ganha teu irmão, consolida teu irmão, traz ele para perto. Não ataca não, o mundo já está atacando ele, irmão. Já tem muita gente apedrejando ele. Para de apedrejar, abraça, ama, traz para perto. Faz a diferença na vida dele, faz a diferença na vida dela. É melhor do que você ficar matando e assassinando a reputação de pessoas aí. Tu não vai ganhar nada com isso. Nada. Sabe por quê? Porque ontem o meu líder falou uma coisa que é séria. Sabe por que a palavra tem se cumprido no dia de hoje? Porque o amor se esfriará? É isso aí, irmão. Porque a gente não tem se amado. Nós não temos se amado. E o povo de Deus, muito menos. O povo de Deus tem se assassinado. Um matando o outro. E como é que a gente mata hoje em dia? Matando reputação, matando história, matando sonho. Faça a diferença. O meu pastor, ele falou no domingo uma coisa que é certa e assim muito sério. Ele, cara, não tô aqui para travar ministério de ninguém. Não tô aqui para travar ministério. Quer, vai pregar, vai falar do amor de Deus, com responsabilidade, claro. Vai, faz. Faz, irmão. Não para. Não para. Tem pessoas que quer te travar, quer te prender. E quando vê que você não pode ser prendido, o que ele faz? Ele te assassina para te prender. Eles querem te matar para te prender. Faz isso com ninguém não. Irmão. Faz isso com ninguém. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor é Cristo, não é você. E Cristo já deu a vida por mim, já deu a vida por você. Para de prender o aprisco. Não é seu, o aprisco é de Deus. O aprisco é do bom pastor que morreu por mim, por sua vida. Então, deixa ele agir, deixa ele fazer. Amém? Fique com Deus, a paz de Jesus. Sexta-feira, estudo bíblico. A espada na carne e no espírito. Nossa última aula do mês. No mês que vem, outro tema, outra história, outra coisa. A gente não sabe o que é. Deus ainda está falando ainda. Eu já tenho mais ou menos uma noção, eu acho. Preciso de confirmação de papai. Para que de fato e de verdade venha a ser isso. Se for o que eu estou pensando, vai ser pauleiro, hein? Espere pro próximo mês. Mas Deus queira que seja outra coisa, porque esse assunto é um assunto bem delicado e bem pesado. Mas enfim, Deus vai estar revelando, trazendo o direcionamento para tal. Sexta-feira, nosso estudo bíblico, última aula, a espada na carne e no espírito. A gente vai estar falando, já vou te antecipar, de Efésios, as armaduras do crente. E ali a gente vai trazer uma aula, a gente vai trazer uma reflexão, uma palavra para a gente estar aprendendo, tá bom? Fica com Deus, foi um prazerzão ter você aí. A live hoje foi embora, foi longa demais, mas glorificado seja o nome do Senhor, que você venha assistir ela completa e que você venha ser edificado pela palavra de Deus no nome santo do Senhor Jesus. Se fosse para ser rápido, eu nem fazia, porque eu gosto de falar. Amém? E aqui é muito complexo que você fala para a câmera, então você perde a noção de hora que eu nem relógio eu estou usando mais, estou nem vendo mais nada. Então, fica com Deus, a paz de Cristo Jesus.
Amanhã, quinta profética na Igreja Ives, no bairro Estação. Se você puder, vá lá, confira. Vai lá receber de Deus, Pastor Enéas, se eu não estou enganado, o nome é Pastor Enéas. Vai estar ministrando a palavra de Deus amanhã. Sexta-feira estudo. Sábado não me lembro de ter nada. Domingo culto também lá na Ives. Vai lá também. Se tu não for na Ives, vai numa igreja perto da tua casa. Vai se encher do poder de Deus, que é melhor do que tu ficar em casa comendo pipoca, comendo besteira e vendo Globo. Ou Fazenda, tanto faz. Então vai se encher do poder de Deus, tá bom? Fica com Deus, a paz de Cristo Jesus. Amém.